No início dos anos 2000, as prateleiras da perfumaria masculina assemelhavam-se a um oceano calmo, mas profundamente previsível. O mercado estava saturado de fragrâncias aquáticas, cítricas e minimalistas, que buscavam uma elegância discreta, quase invisível. Era uma era de segurança olfativa, onde os homens eram encorajados a cheirar como se tivessem acabado de sair de um banho gelado, sem nunca arriscar uma nota que fosse considerada excessiva ou provocante. No entanto, sob essa superfície de monotonia cinzenta, uma mente inquieta e visionária planejava uma revolução estética que abalaria os alicerces da indústria. Paco Rabanne, o estilista espanhol que décadas antes escandalizara Paris com seus vestidos de metal e sua moda futurista inspirada na era espacial, sentia que o misticismo dos metais preciosos precisava retornar ao cotidiano, não apenas como vestuário, mas como um rastro de poder absoluto. Para Paco Rabanne, o ouro nunca foi apenas um metal. Era uma obsessão ancestral, um símbolo de imortalidade, riqueza e desejo que atravessou todas as civilizações humanas. Ele desejava criar um ícone que fosse muito além de um simples frasco de perfume. Sua motivação era a busca incessante por algo que representasse o triunfo total. Enquanto seus contemporâneos pregavam o menos é mais, Rabanne queria o exagero e a ostentação. Ele imaginava um objeto que, ao ser colocado sobre uma bancada, exigisse atenção imediata. Foi nesse lampejo de audácia criativa que nasceu o conceito do lingote. Transformar um frasco de fragrância em uma barra de ouro maciço era uma ideia tão absurda quanto brilhante, um desafio direto à sobriedade polida da época que ignorava o desejo primordial do homem pelo status. Contudo, o caminho entre a visão e a realidade foi marcado por um conflito interno intenso. Dentro dos escritórios de criação da marca, o medo era palpável. A equipe de marketing, acostumada com os padrões de luxo contido e tradicional, entrou em estado de choque. O receio geral era de que um frasco tão brilhante e chamativo fosse rotulado como cafona ou excessivamente vulgar para o mercado de luxo europeu. Quem teria a coragem de carregar um lingote de ouro na bolsa ou deixá-lo exposto no banheiro? Questionavam os críticos internos. Mas Rabanne, com sua fé inabalável no impacto visual e simbólico, não recuou 1 milímetro. Ele sabia que o luxo real precisava ser divertido, disruptivo e, acima de tudo, um objeto de desejo proibido. O lingote não era meramente uma embalagem. Era uma declaração de guerra contra o comum e o sem graça. Enquanto a batalha pelo design dividia opiniões, nos laboratórios de alta tecnologia, ocorria uma alquimia moderna. 3 dos maiores mestres perfumistas da atualidade, Christophe Renaud, Olivier Pechot e Michel Girard, foram convocados para uma tarefa que parecia impossível: criar um cheiro que tivesse a cor do ouro. Eles não buscavam uma essência sutil, mas uma explosão sensorial que exalasse riqueza. Foram meses de experimentações exaustivas, combinando a frescura da hortelã-pimenta com o calor sedutor da canela e a robustez do couro aveludado. Cada gota foi projetada para evocar uma sensação de poder inebriante e autoconfiança inabalável. Eles queriam que, ao fechar os olhos, o usuário sentisse o peso e o brilho do metal precioso. Era uma mistura ousada de doçura e agressividade, algo que o mundo masculino ainda não estava acostumado a sentir. À medida que a data do lançamento oficial se aproximava, a tensão nos bastidores atingia níveis críticos. Antes de continuarmos esta jornada pelo brilho do ouro, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O clima na sede da marca era de um tudo ou nada absoluto. Quando os primeiros protótipos do One Million foram apresentados a especialistas e críticos renomados da indústria, as reações foram dominadas por um ceticismo avassalador. Muitos ridicularizaram o frasco dourado e previram que a fragrância seria um fracasso retumbante
por ser considerada doce demais. O fantasma da irrelevância pairava sobre o legado de Paco Rabanne. Ele estava apostando toda a sua história em um único movimento de mestre, sem saber se o mundo estava pronto para abraçar o ouro ou se o projeto derreteria sob o peso de sua própria audácia monumental. O silêncio que precedia o lançamento era ensurdecedor. Então, no auge da incerteza, o mundo ouviu um estalo. Não foi um estrondo ou um grito, mas o som seco e confiante de 2 dedos se encontrando no ar. Esse gesto, imortalizado em uma campanha de marketing que desafiou todas as convenções da época, transformou-se no símbolo de uma geração. O comercial, filmado em um preto e branco elegante e provocante, apresentava o homem 1 Million, uma figura que, com um simples estalar de dedos, conseguia tudo o que desejava, desde um carro de luxo até a atenção absoluta de todos ao seu redor. A mensagem era clara e perigosamente atraente. Este perfume não era apenas um acessório, era uma ferramenta de manifestação de poder. O lançamento oficial, em 2008, ocorreu em um momento de profunda ironia histórica. Enquanto o mundo enfrentava uma das maiores crises financeiras de todos os tempos, Paco Rabanne lançava um lingote de ouro. O público, em vez de rejeitar a ostentação, abraçou-a como um escape necessário. O 1 Million não apenas vendeu, ele obliterou todos os recordes anteriores. Em questão de meses, tornou-se o perfume mais vendido em diversos países, transformando a marca em um gigante incontestável da perfumaria comercial. A ascensão foi meteórica, impulsionada por uma embalagem que as pessoas sentiam orgulho de exibir e uma fragrância que exigia ser notada. Rapidamente, o 1 Million deixou de ser apenas um produto de luxo para se tornar um verdadeiro fenômeno cultural. Ele se tornou o cheiro oficial da vida noturna global. Das baladas de Ibiza aos clubes exclusivos de Nova York e Londres, o rastro doce e especiado da criação de Christophe Raynaud, Olivier Pecheux e Michel Girard preenchia o ar. Era o aroma da conquista, da juventude e da audácia. Homens de todas as idades queriam projetar a aura do personagem da campanha, e o perfume entregava exatamente isso. Ele era alto, era vibrante e era impossível de ignorar. No entanto, esse sucesso avassalador trouxe consigo um conflito inesperado: a onipresença. Com o tempo, o 1 Million começou a sofrer o peso de seu próprio triunfo. O fenômeno do backlash não tardou a aparecer. Por estar em todos os lugares, em cada esquina e em cada pista de dança, o perfume passou a ser visto por alguns críticos e entusiastas como uma escolha óbvia ou excessivamente comum. Ele se tornou vítima da própria popularidade, sendo rotulado como o cheiro de balada, de forma pejorativa. O lingote de ouro, que antes era um símbolo de exclusividade e ousadia, agora era encontrado em cada prateleira, gerando um debate acalorado sobre se a fragrância havia perdido seu prestígio original ao se tornar democrática demais. Mas, enquanto os críticos discutiam, a força olfativa da fragrância continuava a silenciar os céticos. A batalha das notas era vencida pelo puro prazer sensorial. A abertura refrescante da hortelã-pimenta e da tangerina era apenas o prelúdio para o verdadeiro coração da fera. Uma combinação magistral de canela e absoluto de rosa que exalava um calor quase carnal. O fundo, com notas de couro aveludado e âmbar quetal, selava a composição com uma virilidade moderna e viciante. Essas notas funcionavam como armas de sedução. A canela trazia um conforto picante, enquanto o couro evocava a sofisticação de um interior de carro esportivo. Era uma alquimia que despertava a autoconfiança de quem o usava. Apesar de todas as críticas sobre sua saturação no mercado, o 1 Million conseguiu algo que poucos perfumes alcançam. Ele se estabilizou como um clássico moderno,
ele superou a fase da moda passageira para entrar no panteão das fragrâncias atemporais. A natureza disruptiva de Paco Rabanne provou-se correta mais uma vez. O design que muitos chamaram de excessivo tornou-se icônico, e o cheiro que foi rotulado como doce demais definiu o padrão para toda uma nova família olfativa masculina. Ele ensinou o mercado que o homem moderno não queria apenas elegância discreta. Ele queria brilhar, ele queria o ouro. Entretanto, no topo do mundo, a marca percebeu um perigo silencioso. O sucesso contínuo poderia levar à estagnação. O mercado de luxo é implacável e está sempre em busca da próxima novidade cintilante. Para manter o trono e garantir que o lingote não perdesse seu brilho diante das novas tendências que surgiam, a casa Paco Rabanne entendeu que o ouro precisava de uma nova narrativa. A glória atual era imensa, mas a eternidade exigia transformação. Um novo capítulo estava prestes a ser escrito, pois, para continuar reinando, o Império One Million precisava evoluir de forma drástica ou correria o risco de ser enterrado pelo peso de sua própria história dourada. Com a percepção de que o ouro precisava de novas facetas para não se tornar obsoleto, a casa Paco Rabanne iniciou uma manobra de expansão sem precedentes, transformando um perfume de sucesso em uma dinastia global. O primeiro grande movimento foi o nascimento de Lady Million, uma fragrância que abandonou a forma do lingote para assumir a geometria de um diamante bruto. Essa união entre o metal e a pedra preciosa consolidou o império, provando que o desejo por status e brilho não conhecia fronteiras de gênero. Mas a evolução não parou por aí. Para manter o interesse das novas gerações e dos colecionadores mais exigentes, a linha One Million ramificou-se em interpretações cada vez mais ricas e complexas. O One Million Privé trouxe uma aura de mistério e sofisticação com suas notas de tabaco e mirra, enquanto o One Million Elixir elevou a potência olfativa a um nível de concentração quase místico, fundindo baunilha e rosa damascena em uma densidade licorosa. Essas variações permitiram que a essência da marca se adaptasse a diferentes momentos da vida, garantindo que o homem que começou a usar o original na balada pudesse encontrar uma versão mais madura e elegante à medida que sua própria vida evoluía. Essa capacidade de renovação constante está profundamente ligada à psicologia do ouro, algo que Paco Rabanne compreendia melhor do que ninguém. Existe algo intrínseco na natureza humana que nos faz ser atraídos pelo brilho do metal mais cobiçado da história. O frasco do One Million atua como um talismã moderno. Segurá-lo proporciona uma gratificação tátil e emocional imediata. Ele representa a promessa de que o sucesso está ao alcance das mãos, funcionando como um combustível para a ambição. É uma análise fascinante sobre como um objeto de consumo pode se tornar um ícone de identidade. Para o consumidor, o perfume deixa de ser apenas uma mistura química de álcool e essências para se tornar um símbolo de pertencimento a um estrato social de poder e autoconfiança. Esse magnetismo é o que mantém a fragrância relevante, mesmo após décadas de seu lançamento, agindo como um farol de otimismo e ostentação em um mundo que muitas vezes tenta nos empurrar para a discrição cinzenta. O auge desse impacto foi o que os especialistas chamam de efeito lingote. O One Million não apenas vendeu milhões de frascos, ele alterou o DNA da perfumaria masculina global. Antes dele, o mercado era dominado por fragrâncias que buscavam a sobriedade. Depois dele, uma avalanche de perfumes doces, potentes e intensamente marcantes invadiu as prateleiras de todas as marcas de luxo. Paco Rabanne forçou toda a indústria a se adaptar à sua visão audaciosa, criando um novo padrão de performance e presença. Ele demonstrou que o homem moderno não queria apenas cheirar bem. Ele queria ter uma assinatura olfativa
que chegasse antes dele e permanecesse no ambiente muito depois de sua partida. Esse legado tornou-se ainda mais significativo com a morte de Paco Rabanne em 2023. O estilista, que sempre foi um passo à frente de seu tempo com seus vestidos de metal e sua visão futurista, deixou no One Million o seu testamento mais brilhante. A morte do criador não apagou o brilho da obra. Pelo contrário, conferiu-lhe uma aura de imortalidade, conectando o misticismo alquímico que ele tanto amava com a realidade tangível de um produto que conquistou o planeta. A resolução desta jornada épica nos leva a uma verdade fundamental sobre o desejo. O One Million foi o perfume que deu permissão aos homens para não terem medo de serem excessivos e para abraçarem seu próprio anseio por vitória. Ele removeu a máscara da falsa modéstia e celebrou o brilho pessoal, sem restrições. Hoje, ao olharmos para o lingote dourado nas prateleiras, não vemos apenas um sucesso comercial, mas um marco histórico que ensinou uma lição valiosa. A busca pela distinção é eterna. A fragrância superou os preconceitos iniciais, sobreviveu à saturação e emergiu como um gigante inabalável. O estalo de dedos tornou-se o som da autoconfiança conquistada. O ouro é o único metal que não oxida com o tempo, e o One Million permanece no topo, intocado pela ferrugem da mediocridade. Ele continua a ser o aroma da conquista e a prova viva de que, quando se tem uma visão verdadeiramente dourada, o mundo inteiro se rende ao brilho de um único estalar de dedos.